Fala aí, antenado, que é o Wesley, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Infraantenada. Vídeo de hoje, um pouco menos de tecnologia e um pouco mais sobre experiência de vida e carreira. Então, partiu! Bom pessoal, com esse take aqui, eu acabo me despedindo desse maravilhoso data center. Foi um lugar que eu aprendi muita coisa, consegui criar alguns conteúdos para vocês. Algumas coisas vocês ainda não viram, mas vocês vão ver no futuro. Mas foi um momento de crescimento para mim aqui dentro. Eu aprendi muita coisa, tive contato com muita coisa aqui dentro e eu espero que eu também tenha conseguido acrescentar algo para a profissão de vocês, para a formação profissional de vocês aqui dentro desse lugar. Então, com esse take, eu me despeço desse ambiente aqui, desse local que me acolheu durante diversos dias, durante diversos momentos em que eu só queria ouvir esse barulho, porque tinha tanta coisa acontecendo na minha vida, tanto problema, TCC caindo do céu, coisas do tipo. Então, é um adeus, mas um até breve a um próximo data center. Imagens nunca antes vistas no quarto do Wesley. Já está tudo desmontado aqui, não existe mais mesa. E a bagunça final, documentos, câmera, tudo vai dentro da mochila e partiu. Quase uma mudança. Vamos lá, respondendo a pergunta que todos querem saber: onde eu estou agora, hoje, gravando esse vídeo, 23 de junho de 2024. Lisboa, para ser mais exato. Então, pessoal, vamos contar uma historinha aí. A galera que me conhece, me segue lá no Instagram. Se você não segue, me segue, @infraantenada. Sempre que possível eu tento postar alguma coisa por lá, mesmo que às vezes eu esteja desaparecido aqui do YouTube. Mas vamos ao que interessa. A galera que me conhece, está mais perto de mim, está por lá também, já sabe que eu estou por aqui, por Portugal. E eu vou fazer uma série de vídeos contando um pouco sobre essa experiência que tem sido, como que tem sido eu vir para cá, como é que foi esse processo, como que eu vim parar aqui também, processo de contratação, trabalho, todo o processo até a contratação, entrevista de infraestrutura. Eu pretendo fazer uma série de vídeos falando sobre isso. Você vai falar sobre turistar em Portugal? Não, não é meu intuito. Mas o meu intuito é, como sempre, trazer coisas que são realmente importantes para vocês aqui, que é tecnologia e carreira. Então, espero que eu possa ajudar vocês com essas experiências que eu estou tendo. Tem uma galera que já me chamou lá no Instagram, achou super legal ter me jogado para cá. Agradeço a galera, o apoio de todo mundo e tudo mais. Isso só foi possível por diversos fatores, principalmente família. Eu acho que é o principal fator que a gente pode levar em consideração nessas horas, porque é a família que vai estar do seu lado, é a família que vai te apoiar e é a família que vai te empurrar para longe. O longe que eu digo não no jeito ruim, tá? No sentido tipo para lugares mais altos, tá? Então, quero contar um pouquinho no vídeo de hoje essa experiência dos meus últimos meses. Meu último vídeo aqui no canal foi em janeiro. Depois disso, eu prometi fazer vídeo. Fiz vídeo, mas não consegui finalizar a edição e tudo mais, um rolo que só. Mas prometo que nos próximos dias vai sair esse vídeo de Spanitree, inclusive, tá? E se você estiver assistindo esse vídeo e já tiver saído, eu vou deixar aqui nos cards também. Mas vamos falar sobre Portugal. Bom, Portugal foi um projeto. Não foi assim, vou para Portugal. Não, eu já estava me preparando, já tinha algum tempo. Na verdade, eu sempre tive vontade de vir para o lado da Europa. A primeira vez que eu vim para cá foi em 2018. Aí vocês podem falar, mesquinho, já foi para a Europa. Todo mundo tem um sonho de viajar, turistar por aqui, gente. Não adianta mentir. Todo mundo tem um sonho. Quem não tem um sonho de vir para a Europa tem um sonho dos Estados Unidos. Eu sempre fui o cara da Europa, eu nunca gostei muito dos Estados Unidos. Não me perguntem porquê, mas eu sempre estive mais suscetível à massa carbonara, sabe? Itália, muito melhor, né? Por favor. Os italianos vão me bater depois disso. Mas, pois bem, 2018 foi a primeira vez que eu vim aqui. E depois disso eu fiquei com vontade de realmente vir para cá. Eu vejo muita gente no Instagram, eu tenho alguns perfis inclusive de TI que eu sigo, que estão por aqui, pela Europa e tudo mais. Alguns vendem sonhos,
tá? Não vou mentir. E outros vendem que realmente é possível, basta você se esforçar e chegar lá. E realmente, eu sou desse tipo. Eu não estou aqui para vender a ideia de você vir para a Europa, quero deixar isso bem claro, mas eu quero te mostrar o que você pode passar se você resolver por vir para cá. Então vamos lá. Primeiramente, a galera que me conhece sabe que desde o ano passado eu estava fazendo, melhor dizendo, uma maratona de certificações. Inclusive compartilhei um pouco aqui sobre o VCTA-DCV ano passado. Foi minha primeira, não foi a primeira certificação foi em 2014 do CCNA, mas foi minha primeira certificação depois de algum tempo, faziam muitos anos que eu não fazia nenhuma certificação, e visando justamente essa mudança, principalmente de país e tudo mais, eu queria estar mais aberto, mais suscetível ao mercado. E para isso eu percebi que eu tinha que me adequar ao mercado. Não adiantava eu apenas ter uma graduação, um curso técnico e também ali em cursos e experiência. Só isso às vezes é pouco. Então, pensando nisso, me juntei à comunidade lá, Expert em TI, do John, e comecei os estudos para VCTA. Na época, isso ali foi mais ou menos entre junho e julho que eu realmente comecei. Eu já estava na comunidade há muito mais tempo, mas eu comecei ali mais ou menos por volta de junho e julho. Depois a gente teve o VMware Explorer, eu pude conhecer ele e mais uma galera pessoalmente. Ali eu já estava mais integrado, estudando, já tinha feito o curso do John e estava pronto para galgar novos andares. Então nesse ponto ali eu conheci algumas pessoas que me empurraram para cima, me deram algumas dicas dentro da carreira que eu quero seguir e tudo mais. Não é segredo para ninguém que eu amo infraestrutura, eu amo redes, né? Então eu conversei com uma galerinha boa lá, que era da parte de VMware, também é da parte de Cisco, a gente trocou algumas ideias e pude ser acrescentado por essas pessoas. E a partir desse momento eu coloquei como meta mesmo de vida fazer o que eu precisava fazer, estar ao meu alcance para chegar aonde eu queria, que era a Europa. As pessoas mais íntimas sabem que eu tenho uma namorada, ela mora aqui em Portugal, inclusive, e uma das minhas motivações, claro, não foi a única, de vir para cá justamente foi esse relacionamento e tudo mais. Facilitaria muito mais, porque atravessar o oceano para se ver fica um pouco difícil, mas isso é história para outro momento. Mas foi um dos motivos também, junto com a questão da conclusão da minha graduação. Eu finalizei em Ciências da Computação em 2023, em agosto, para ser mais exato. Então eu estava pronto para uma nova fase da minha vida. Uma coisa que eu sempre vi na Europa, em todos os pontos, não adianta você simplesmente eu vou. Não. Você tem que ter algumas características. Não é uma coisa assim, tipo, trabalha 20 anos com TI e vou para a Europa. Não. Se você não tiver uma graduação, não tiver um diferencial, não tiver idiomas, fica um pouco difícil. Não estou dizendo que é impossível, mas fica um pouco mais difícil você conseguir se posicionar. Claro, depende também da carreira que você tem. Só abrindo um parênteses aqui, nesse meio tempo todo que eu tenho pesquisado vagas e tudo mais, as vagas que eu mais vejo presenciais, híbridas, mas que tem que estar aqui em Portugal, são de infraestrutura, cybersecurity e sysadmin, no caso administrador principalmente de ambientes Red Hat, tem muito. E assim, são vagas boas, mas assim, precisam estar aqui. Não adianta, nem sempre você consegue 100% remoto. Então, se você for pensar em vir para cá, você tem que ver essas vagas. Mas se você estiver apenas querendo trabalhar para fora, nem sempre você vai conseguir vagas boas realmente. Nem sempre, mas não é impossível. Tenho alguns colegas que conseguiram infraestrutura, trampo 100% remoto do Brasil para cá, para a Europa. Projetos em Portugal até mesmo. Então não é impossível. Não estou falando que essa é a verdade absoluta, mas sempre veja o seu caso. Pois bem, pesquisando, procurando vagas e tudo mais, eu sempre vi que era necessário ter graduação, ter um diferencial e coisas do tipo.
Diante disso, o que eu fiz? Eu falei, não, primeira coisa realmente é terminar minha graduação. Então eu estou no caminho certo. Por quê? Em algumas empresas eles cobram uma graduação aqui. Ah, se você tiver mais de 15 anos de experiência na área, eles até abrem mão no caso da graduação. Mas se você não comprovar mais do que 10, 12 anos de experiência com TI, eles vão te pedir graduação. Pelo menos 90% das vagas que eu vi, que eu participei de processos seletivos, foram assim. Então, faça um projeto bem feito, pense, organize, faça a sua graduação e só depois pense realmente sair. Essa é a minha dica para você. Então, o que eu fiz? Graduação, finalizei a graduação. Bom, então agora é o momento de buscar destaque no mercado. Como que eu busco destaque no mercado? Simples, fazendo network, fazendo certificações, produzindo conteúdo. Bom, conteúdo aqui no YouTube a gente já produz, né, desde 2021, se eu não me engano. Então faz bastante tempo. Mas o tipo de conteúdo que eu digo realmente são conteúdos relevantes na rede social, no LinkedIn, por exemplo, que vão te dar a visibilidade, que recrutadores vão ver aquilo. Os recrutadores não vão para o YouTube para ver quem são os youtubers da vida que estão ensinando alguma coisa. Então é importante você também ter essa produção de conteúdo no LinkedIn, que aí você vai estar em destaque, mais pessoas vão visualizar o seu perfil e a partir disso você vai estar em maior destaque ali, em maior visibilidade para os recrutadores. Então busque essa trajetória. Eu busquei, fiz 8 de dezembro o VCTA-DCV, tem um vídeo aqui no canal que eu falei um pouco sobre essa prova. E depois dessa prova eu comecei a me programar para a VCP-DCV da VMware, que era para ter sido feito em fevereiro, mas justamente por eu ter tomado a decisão de vir para cá, eu precisei ajeitar algumas coisas no trabalho, eu estava com muita demanda, muita correria para poder resolver tudo antes de eu sair, então acabou que atrasou um pouquinho essa prova. E depois a gente teve outros percalços, eu deixo esse percalço para contar mais pro final do vídeo. Mas ela foi feita dia 14 de abril. Ela saiu 14 de abril de 14 de abril de 2024, saiu a VCP-DCV e logo em seguida eu aproveitei a chance que foi me dado pelo pessoal da AB Redes, que é quem ministra o curso oficial aqui pelo Brasil. Tem outras academias também, mas é a academia que eu fiz, que eu participei. Tem parceria com o John também, com a comunidade, então super válido, super recomendo eles. Os professores são muito mais do que tops. E até fazendo um merchanzinho aqui, não estou ganhando exatamente nada para isso, tá, gente? Mas fazendo um merchan, o curso, quando a gente se inscreveu, a ideia era uma aula por semana, de novembro até fevereiro. Uma aula por semana. Se não me engano, acho que era das 7 às 11, alguma coisa assim. Eu não me lembro exatamente qual era o horário específico. Mas era mais ou menos isso daí. E chegou no primeiro dia de aula, eu lembro até hoje o Moisés, temos uma surpresa para vocês. Eu, lá vem bomba. Aí daqui a pouco ele só manda. Então, não teremos apenas uma aula, teremos 2 aulas. Vai ser uma aula totalmente teórica, a partir do tirando as dúvidas e tudo mais, demonstração, e uma só de laboratório. Que dentro da academia da VMware tem vários laboratórios que você pode fazer da área do VCP, e a gente fazia as aulas teóricas e depois fazia as aulas práticas realmente daquele módulo, tudo ao vivo. Então assim, foi muito bom, foi muito grande isso, aumentou muito a carga horária em cima disso também, praticamente dobrou, né, a carga horária e a gente pôde aprender muita coisa. Então é por isso que eu recomendo os caras, são muito bons, são acessíveis pra caramba, principalmente o Moisés. E em todo o período do curso, tiveram outras aulas que foram dadas para a galera. Teve aula de redes, por exemplo, tinha muita gente que não tinha uma base legal em redes, foi dada essa aula de redes para o pessoal, foi dada diversas outras aulas que foram interessantes também, deram essa oportunidade para a gente participar. Então, assim, acho super legal. Se vocês tiverem interesse, vou deixar o link aqui do site deles. Eles têm academia VMware, tem academia também Cisco. Cara, os cursos deles são muito bons, só posso dizer isso. E o network que você ganha com a galera lá dentro
é imenso, é imenso. Tem gente lá de dentro da área de Cisco que eu tenho contato aqui fora agora, que tá aqui em Portugal também e tudo mais, e assim, pô, nada a reclamar. Só gente boa mesmo, gente finíssima que adora ajudar, contribuir com a galera da comunidade. Então, se você tiver a oportunidade de fazer um curso, faça com eles. Merchan finalizado. Eu fiz então o curso da VCP e depois eu consegui com eles o curso de Network Virtualization, o VCTA Network Virtualization. Então nessa brincadeira entre outubro, na verdade dezembro, né, que foi quando eu fiz a prova realmente, mas desde quando eu comecei realmente a estudar ali firme, foi de outubro a abril, foram 3 certificações de VMware, que elas dão uma certa visibilidade, elas te dão certas possibilidades, tanto aqui fora quanto no Brasil. Então eu acho muito válido para se destacar. E é exatamente isso que eu comecei a fazer. Eu tinha planos de produção de conteúdo VExpert também, tudo, só que acabou que justamente como ficou muita coisa em cima, acabou não rolando de entrar. Mas eu creio que esse ano ainda eu consigo fazer minha submissão para tal, quem sabe 2025, tá dentro dessa seleta rede de VExperts. Gosto muito dessa área e tenho muito ainda para passar para vocês de conhecimento, né? Então, isso aí vem depois aí, não vou contar o que está por vir agora não. Mas basicamente isso. Então eu fiz todo esse processo, estudei, me destaquei, para depois realmente eu começar a sair. E agora eu quero abrir um parênteses bem grande, que é sobre a vinda para Portugal em si. Eu falei sobre a questão de carreira, curso que eu fiz, como eu me destaquei e tudo mais. E agora eu quero dar um pouquinho de conhecimento para você sobre Portugal, como que eu fiz, como que eu cheguei aqui e etc. Então, como eu comentei lá no início, Portugal sempre esteve à vontade, não necessariamente Portugal, mas a Europa em si. E Portugal, né, eu acho que todo mundo vai concordar, só que depois eu vou falar uma coisinha, mas todo mundo vai concordar que, fala português, né, é mais fácil, a gente vai se ajeitando ali com o português, dá para se virar bem, não preciso me matar com inglês e tal. Não, não é bem assim. Sim, Portugal, eles falam português. É um português um pouco diferente do que a gente está acostumado aqui. Demora um pouquinho para tu pegar algumas coisas. Por exemplo, descarga de banheiro aqui se chama cataclisma. É muito estranho. Não tenho nada contra vocês portugueses que estejam assistindo esse vídeo. Mas é que é estranho pra gente, sabe? Essa diferença cultural. Até a gente acostumar demora um pouco, mas cataclisma, Jesus. Mas o foco. Então, eu escolhi Portugal justamente por questões de facilidade de acesso, questão de visto também. A minha namorada está aqui, então para mim ia ser melhor, eu ia estar mais próximo dela do que se eu vou para a Alemanha. Tá, claro, a Alemanha é mais perto de Portugal do que o Brasil, mas ainda assim tem um desgaste, tem um tempo de trânsito e tudo mais, um custo relacionado. E quando você está fazendo a sua vida do zero, basicamente, que é o que eu estou fazendo no momento, não é tão simples assim as coisas, você não pode sair gastando igual um maluco, né? Diga-se de passagem, a gente gasta igual um maluco, né? É tudo novo pra gente. Mas você tem que ter esses feelings. Então eu acabei por escolher Portugal. E como que eu vim parar aqui? Bom, depois de muitos vídeos, eu assisto vídeos sobre imigração para Portugal, acho que desde 2018, 2019. Tem muito tempo que eu realmente busco informação sobre Portugal, como vir, como não vir. E todo mundo à minha volta sempre falou, vai como turista, chega lá, faz manifestação de interesse, dá um jeito e tal. Todo mundo sempre falou isso. Eu fiz isso? Não. Eu aconselho fazer isso? Não. Até porque, abrindo um parênteses aqui, recentemente, tem coisa de 2 semanas mais ou menos, 2 semanas e meia, acabou a manifestação de interesse. Então, mudaram várias coisas por aqui. Então, eu não aconselho, e nunca aconselhei, não aconselho e nem nunca aconselharei alguém vir para cá por meios errados, pode-se dizer assim. Vir como um turista, depois chega aqui e dá um jeitinho. Cara, faz o certo.
Sabe por que eu te aconselho a fazer o certo? Porque fazendo o certo já é difícil, imagina dando jeitinho. Eu sei que o brasileiro, a gente tem muita ideia do dá pra dar um jeitinho, dá pra dar um jeitinho. Sim, justamente, dá pra dar um jeitinho. Mas não queira dar um jeitinho, sabe? É uma coisa que assim, você tem que pensar. Você tá largando tudo do seu país, está indo para um outro país que você não conhece nada nem ninguém, e você tá dando um jeitinho. Aí você chega lá, dá um jeitinho, gasta dinheiro, começa aqui uma vida e daqui a pouco você descobre que você vai ter que voltar para o Brasil porque você está irregular, por exemplo, ou vai ser deportado e tudo mais, vai perder tudo que você tem aqui, como é que fica, né? Então, não dê jeitinho, faça o certo. De volta. O processo que eu fiz, então, eu submeti um pedido de visto de procura de trabalho. Tá? Por que eu submeti esse processo? Em todos os processos que eu fiz de entrevista e tudo mais no meio tempo, desde o ano passado, buscando e tudo, foi deixado bem claro para mim, principalmente dentro da área de infraestrutura. Não vou dizer outras áreas porque eu não sou de outras áreas, eu sou de infraestrutura. Quando eu falo infraestrutura, engloba o quê? Engenheiro de rede, não cybersecurity, tá, gente? São coisas um pouquinho diferentes. Engenheiro de rede, sysadmin, administrador de servidores Windows, administrador de virtualização, serviços bare metal em geral, storage administrator, toda essa parte, beleza? Em si, todos os processos que eu vi e tudo mais, nenhum trazia o candidato para cá. Eles podem até fazer o quê? Gostamos do seu perfil, tá aqui a carta de trabalho, vem, mas tipo, você vai dar jeito em tudo. Vai dar jeito no visto, vai dar jeito na sua passagem, na sua moradia, tudo por sua conta. Então, dado esse ponto e dado que alguns processos eu estava sendo descartado logo de início, justamente por não ter visto, não estar em Portugal, não ter um número de telefone de Portugal. Sim, o número de telefone de Portugal é muito importante, já falo porque. Então, muitos processos já me recusavam logo no início e isso acaba desanimando a pessoa. Então, eu falei, não, ponto, vamos dar um jeito. Eu tenho uma reserva, eu tenho como me manter durante um período lá, então eu vou me jogar. Foi isso. Solicitei o visto, se eu não me engano, acho que foi mais ou menos ali 15 ou 16 de janeiro de 2024. Solicitei o visto de procura de trabalho, mandei toda a documentação, mais de 60 páginas de documento, bem chato. Não é impossível você tirar, mas é bem chato. Eles pedem que você comprove o dinheiro, da onde saiu, de onde não saiu. Tem toda uma questão de comprovações. Basicamente, só para você saber, você tem que comprovar que você tem pelo menos o valor de 3 salários mínimos, ou melhor, ordenados daqui de Portugal. 820 euros a última vez que eu verifiquei em janeiro, agora ainda continua o mesmo valor, mas eram 820 euros cada ordenado mínimo. Então você tem que ter mais ou menos em torno de 14 a 15 mil reais guardado com você no Brasil. Eu fiz a solicitação pela VFS. Normalmente, algumas vezes eles pedem que você comprove esse dinheiro parado por 3 meses na sua conta, para realmente comprovar que é seu. No meu caso, não pediram, mas eu mandei meu imposto de renda, e eles sabiam, através do imposto de renda, que o dinheiro era meu, porque eu movimentei das minhas contas todas e coloquei lá naquela conta, no momento para comprovação. Então você tem que ter esse dinheiro. Wesley, só isso é suficiente para eu passar 3 meses em Portugal? Não. Por que não? Se você for alugar hoje um quarto aqui em Portugal, está mais ou menos algo em torno ali de 500 a 600 euros em Lisboa. Já vou falar um pouco mais sobre isso. Então, 500, 600 euros só o quarto, fora os custos de água, luz, internet que divide. Às vezes você até consegue com um pouco menos, só que não é uma coisa muito normal. Às vezes você consegue, às vezes não consegue. Então, assim, não é tão simples assim. Eu não aconselho vir só com esse valor. Eu aconselho você vir para passar um mês com pelo menos uns 1.200 a 1.500 euros por mês. Pelo menos. Por quê?
Se você chegar num local que não tem nada, você vai ter que comprar algumas coisas básicas. Ah, a geladeira já tem fogão. Ok, mas você tem que comprar uma panela, você tem que comprar uma roupa de cama. Só se você trouxer roupa de cama, mas mesmo assim é peso. Então tem todos esses pontos, sabe? Então não sei se até onde é válido você vir com menos. Então eu acredito muito nisso. Venha com o dinheiro sobrando, tá? Para quê? Para você poder ver um local, se estabelecer aqui e se manter durante aquele período sem trabalho. Sem trabalho. Ah, Wes, eu posso trabalhar com qualquer coisa. Sim, você pode trabalhar com qualquer coisa, mas aí envolve na questão de disponibilidade, você tem que ter disponibilidade para fazer os processos de entrevista. Então, a partir do momento que você está trabalhando, como é que você vai conseguir fazer os processos de entrevista? Como é que você vai ficar procurando os processos para entrar e tudo mais? Não é algo assim tão trivial. Assim, eu estou aqui hoje, dia 23, completam 60 dias no dia do meu voo. Eu viajei dia 23 de abril. E dentro desses 60 dias, as últimas 2 semanas foram as semanas que eu menos fiz processos de entrevista. No restante, eu fazia 3, 4 processos de entrevista por dia, no mínimo. Fora o tempo que eu passava procurando e tudo mais. Tal. Não é algo simples. Então, assim, você fazer 4 entrevistas em um dia, de pelo menos meia hora, 45 minutos cada uma, onde é que você encaixa o seu trabalho para você sobreviver aqui em Portugal? Não tem. Então, por isso que eu digo, venha com mais, sobrando, se planeje, cuide dessa questão de orçamento, principalmente, para você não ser pego de surpresa. A gente tem muita mentalidade, não, de um dia para outro você consegue trabalho. Trabalho, sim, mas na nossa área de TI, nem sempre. Por quê? Os processos são lentos aqui. Eles demoram um pouco mais, porque normalmente são consultorias. Então a consultoria, uma empresa encontra a consultoria, fala, olha, eu quero tal perfil de pessoa, essa consultoria busca esse perfil, achou, fez uma seleção, uma pré-seleção, manda para a empresa faz uma outra seleção, busca ali aqueles perfis, faz seleções de novo, faz entrevistas de novo, entrevistas técnicas, e depois disso tudo que ainda vai te passar uma proposta. Às vezes a proposta vem antes para você já dizer se você vai querer ou não aquele trabalho, e depois da proposta eles apresentam a proposta, apresentam o que você vai trabalhar realmente. Então o processo é longo, e eu participei de processos de 1 mês e meio, 1 mês e meio, 2 meses. Tiveram processos que depois de 1 mês foram pausados. De tipo, Wesley, me desculpa, mas o processo foi pausado e tal, só deve voltar lá para setembro. Tipo, estamos em junho, só setembro, tipo, depois do verão, setembro, outubro. Então, assim, venha com essa questão toda em mente, porque não é tão simples. Não vai ser, tipo, fiz entrevista hoje e amanhã estou contratado. Não. Vai ser muito difícil você conseguir processos assim. Às vezes aparece um processo louco lá que é assim, tá? Às vezes aparece. Teve um nesse caso que eu acabei por recusar, que eu já estava com outros em mente, mais próximos da finalização, que, poxa, se você fosse prosseguir com a gente, eu conseguia fechar até sexta-feira, porque a gente estava precisando para ontem, e ia ser coisa de 3 dias o processo. Eu falei, poxa, agora? Lá atrás não apareceu isso. Então tem muito desses detalhezinhos. Tenha em mente que vir para Portugal com visto vai ser também trabalhoso. Não vai ser tão simples assim. Porque algumas empresas, elas já conhecem a questão do visto de trabalho, você já consegue ser contratado com esse visto, mas algumas empresas elas ainda não conhecem. Então ainda tem muito a questão de manifestação de interesse. Agora, como a manifestação de interesse caiu, não vai ter mais, pode ser que elas realmente se vejam obrigadas a aderir à questão realmente do visto de trabalho. Então, com isso, algumas empresas podem mudar o processo, mas ainda tem muitas empresas que só contratam quem já está em Portugal com uma autorização de residência. E dentro do visto de trabalho você leva pelo menos 4 meses para conseguir fazer isso, a não ser que você venha e acabe solicitando o visto CPLP. Quer dizer, a autorização CPLP, não é visto CPLP. Como nós fazemos parte tudo mais da comunidade, a gente consegue vir com visto para cá, e depois que você chega aqui você pode solicitar a autorização de residência CPLP.
tem os seus pormenores ali que não são válidos, hoje em dia não vale tanto a pena, mas algumas coisas estão por mudar e tudo mais. Como eu já falei, o intuito desse vídeo não é falar sobre isso, mas sim dar uma linha de pensamento para você seguir. Então procure informações de fontes fidedignas. Eu vou deixar aqui embaixo o canal Direito Sem Fronteiras, que agora eu me esqueci o nome do rapaz lá, mas ele me auxiliou bastante, tirou algumas dúvidas minhas durante esse meu processo de chegada aqui em Portugal, vim para cá fazer o visto e tudo mais. Então eu aconselho que procurem eles. Não estou ganhando, mais uma vez, não estou ganhando nada com isso. Sim, eu estou apenas ganhando a confiança de vocês porque eu estou passando boas fontes para vocês buscarem essas informações. Então, assim, mesmo com visto de trabalho, por vezes vai dar trabalho, tá? Tenha em mente isso. Eu tive boas empresas que me procuraram no início, mas a primeira coisa que me perguntaram é: você tem residência, autorização de residência? Não, não contratamos, infelizmente. Só podemos prosseguir se realmente você já tivesse autorização de residência. Então, assim, existe o lado bom, existe o lado ruim, esteja preparado para tudo. Venha com dinheiro a mais para isso, para justamente você não passar perrengue. Então tome muito cuidado com essas questões. Vir para cá não é uma decisão fácil e você estar aqui sozinho tem a sua rede de apoio, porque você vai precisar. Você vai precisar. Graças a Deus deu tudo certo até aqui. Estou no meu cantinho. Ainda não é um cantinho definitivo, mas é o meu cantinho, pelo menos. Daqui a pouco eu começo a preencher com mais elementos aqui, espaço e tudo mais. Já estou brincando de montar meu Home Lab de novo. Vocês vão ver notícias em breve. Aguardem. Mas quem me segue lá no Instagram, mais uma vez, se você não me segue, @infrantenada, me segue lá. Quem me segue lá já viu que eu comprei um Access Point da Cisco. Então já sabe o que está por vir aí. Beleza? Pessoal, praticamente 30 minutos de vídeo já deu, ou até mais. Eu espero que eu tenha conseguido acrescentar algo em vocês. Tem muita coisa para falar ainda sobre esse processo. Eu vou falar um pouco sobre a questão das entrevistas, as características que estão buscando, principalmente dentro da área de infra, quais são os tipos de entrevistas que eu fiz, para quais cargos. Eu vou trazer isso tudo depois também, tá? Então fiquem tranquilos. Tem muito conteúdo por aí pela frente. E eu realmente espero que vocês gostem desse conteúdo. Se você gostou, deixa um like aqui, deixa um comentário. Se você tiver dúvidas, deixa nos comentários também. Se você quiser perguntar um pouco mais, querer saber algo mais íntimo talvez, manda uma DM para mim lá no meu Instagram. Tenho prazer em responder. O que eu quero é que vocês possam avançar na carreira de vocês, seja dentro do Brasil, seja fora do Brasil. Então pega esse compilado de dicas que eu dei e leva para sua vida. Tranquilo? Até uma próxima e tá vendo esses videozinhos aqui, né? Você já sabe o que fazer. Dá uma olhada nesses vídeos aqui, vê o que te agrada mais. Tem a playlist, tem o vídeo. O último vídeo foi sobre SFPs, foi muito interessante. Mostrei um pouco também de um trabalho lá no data center em São Paulo que eu fiz. Então assim, dá uma prestigiada lá, beleza? Até a próxima.